queria antes de mais agradecer pelo convite e felicitar-vos por esta iniciativa, porque é realmente, me parece muito valioso que estes encontros tenham lugar, e espero que possam continuar a existir assim e com todo o ânimo. E por isso eu expresso desde já a possibilidade de, antes de mais, de responder a qualquer tipo de questão que apareça nesta sessão, mas no futuro qualquer tipo de ajuda ou vontade de colaborar ou algo que possa surgir, eu espero que estejam à vontade para me contactar. Em segundo lugar, queria dizer ao Pedro Magalhães que eu tinha aqui alinhavado alguns pontos para abordar na minha comunicação, e por isso, se calhar, respondo depois às provocações, ao desafio, que eu acho absolutamente pertinente, até porque acabo de escrever um capítulo sobre o poder constituinte, a relação entre Schmitt, Sieyès e o populismo de esquerda, uma coisa que não está assim tão bem conjugada, por isso acho que seria bastante interessante. Se não aqui, se não tivermos tempo, noutro momento. Exatamente, se não aqui, noutro momento, porque o Tiago chamou-me para eu falar sobre Chantal Mouffe enquanto intérprete de Schmitt. À partida seria estranho, não é? Seria estranho pedir para falar de um autor como Carl Schmitt a partir de uma autora conotada com uma esquerda radical como é Chantal Mouffe. Contudo, eu acho que realmente só estranho à partida, porque para quem conhece Schmitt e para quem conhece um pouco de Chantal Mouffe, não vê com tanta estranheza esta relação. De facto, eu no início também me senti perplexo, mas ao longo do tempo fui-me apercebendo até que, em certa medida, Carl Schmitt até talvez fosse menos crispado ou turbulento do que Chantal Mouffe, que é uma autora que eu devo dizer que é bastante estimulante e se calhar paradoxal, e é isso que eu estou a tentar demonstrar, e creio também por essa razão ela é muito interessante. Portanto, Chantal Mouffe, irei tentar demonstrar com esta pequena comunicação, é uma autora central para nós, para os dias de hoje. Sobre Carl Schmitt, nós sabemos então que é um jurista e que está associado ao nazismo, e é por isso descartado por aqueles que não separam o autor da obra e então não conseguem ver a qualidade das reflexões sem procurarem defeitos de quem escreve. Portanto, eu queria dizer também que o Grupo de Estudos Políticos organizou no ano passado um grupo de leitura de Carl Schmitt. Lemos transversalmente Carl Schmitt. E este ano o grupo de estudos schmittianos está a desenvolver uma atividade de leitura sobre uma obra em específico de Schmitt durante este segundo semestre. Por isso, se tiverem algum interesse, façam o favor de dizer algo, e o grupo de estudos schmittianos terá também abertura para vos receber. Se quiserem ver alguns vídeos sobre reflexões em torno de Schmitt, também tem o canal do grupo de estudos políticos, onde o podem encontrar. Mas de facto, dizia eu que isto são exemplos de espaços em que se pensa Carl Schmitt sem qualquer tipo de interesse político ou militante, não é? Como nós estamos aqui a fazer agora. Contudo, também é possível fazer o contrário, e Chantal Mouffe leu e interpretou Schmitt para propor uma teoria de democracia, para propor uma teoria agonística, com um cunho absolutamente engajado com uma certa esquerda, e que finalmente desemboca numa defesa do populismo. Portanto, vamos lá entrar agora neste mundo de Chantal Mouffe enquanto intérprete de Carl Schmitt, que é para isso que cá estamos. Chantal Mouffe é nos dias de hoje a escritora e pensadora, segundo me parece, isto é uma opinião, é a pensadora de esquerda mais interessante que nós podemos encontrar nas estantes das livrarias ou até nos vídeos recomendados pelo algoritmo do YouTube, que eu imagino que talvez já vos tenha aparecido, ou mesmo em citações de artigos académicos, que talvez seja mais interessante. Portanto, mesmo que ela não seja uma best-seller ou não apareça nos Reels do TikTok, como o Zizek e como o Varoufakis, entre outros, Chantal Mouffe não deixa de ser, por isso, teoricamente muito mais rica do que eles até. Portanto, ela debateu e debate com todos eles e, portanto, é em grande medida superior, eu creio, para compreender o atual momento. Mouffe é central para compreender o populismo contemporâneo
e os textos dela são simples, são claros, é uma excelente escritora e por isso eu lanço aqui o repto para que não percam esta oportunidade para a ler. Eu vou fazer tudo para deixar o bichinho nesta comunicação. Ela consegue obrigar-nos a visitar vários debates em torno da democracia moderna e por isso avancemos então no porquê dela ser tão importante. Mouffe escreve em 1985 um livro, e talvez esse seja o grande início do trabalho dela como autora de esquerda, ou conotada com a esquerda. Escreve um livro com Ernesto Laclau, era seu marido, ele ficou viúva em 2014. E este livro, Hegemonia e Estratégia Socialista, escrito em 85, tem o intuito aliás, procura uma solução para a crise em que a esquerda se via e, portanto, é uma tentativa de apontar o dedo à esquerda, uma espécie de autorreflexão da esquerda. E a razão pela qual a esquerda estaria nessa crise, segundo estes autores, segundo Mouffe e Laclau, os autores que baseiam o populismo contemporâneo, a razão dessa esquerda estar em crise é o facto de ela não reconhecer o valor ou a legitimidade de movimentos sociais que irrompiam nesse tempo e nas décadas anteriores e que deveriam, portanto, ser reconhecidos pela esquerda. A ideia é que a esquerda do socialismo não conseguia compreender os avanços da linguística, do estruturalismo, da psicanálise. Ela estava presa a um argumentário marxista, centrado... O professor Alexandre Fanquesá fala nos três centralismos do marxismo e eu não tenho como discordar. Portanto, esse marxismo, segundo os autores do populismo de esquerda, o marxismo estava preso ao centralismo do partido, ao centralismo da classe e ao centralismo da ideia da verdade sobre a história e o destino, e o seu destino. Portanto, o que estes autores novos desta esquerda que se auto-intitula radical, da democracia radical, o que eles percebem é que o marxismo está preso a ideias antiquadas e que precisa de se atualizar. Portanto, esta esquerda mais velha em crise era tão racionalista que não permitia que aquilo que estava fora dessa lógica marxista fosse reconhecido. Ela não conseguia compreender o lugar das emoções, por exemplo, ela não conseguia compreender o lugar das identidades, ela não conseguia compreender o lugar do discurso e a necessidade de, através do discurso, através do discurso, desrevelar as relações de opressão que existem na sociedade. Portanto, o trabalho que eles desenvolvem a partir de 1985 é, assim, muito importante para compreender a política. E se quisermos, agora depois desta pequena introdução, a hegemonia e a estratégia socialista é em si uma teoria sobre a hegemonia. E é a defesa de que o sentido da ação política será o de articular discursiva ou afetivamente diferentes demandas dispersas, e aqui está a chave, numa contra-hegemonia que combata a hegemonia. Nos dias de hoje, a hegemonia é neoliberal, a contra-hegemonia será uma articulação de diferentes demandas que estão oprimidas e das duas uma, ou ainda não sabem que estão oprimidas e portanto devem ser consciencializadas em certa medida, ou se já estão consciencializadas devem ser mobilizadas e articuladas nessa tal cadeia de equivalências que é a contra-hegemonia. Vou dizer mais sobre isto um pouco mais à frente, porque me interessa agora realmente regressar ao lugar de Schmitt nesta teoria. Portanto, associada à ideia de política como hegemonia, que é o que eles propõem, está a ideia de confronto. E portanto, é aqui que, sem mais demoras, aparece Carl Schmitt como autor omnipresente na teoria de Chantal Mouffe. Dizem muitos defensores de Laclau que ele não é um leitor de Schmitt porque não o cita. Pois bem, Chantal Mouffe não deixa sombra para dúvidas. Escreve sobre ele, assume absolutamente a necessidade de recuperar
Carl Schmitt para pensar o político. E isso deve-se à necessidade de incorporar na democracia o confronto. Eu queria, antes de mais, dizer que não é só porque o Schmitt é um crítico do comunismo ou do socialismo, porque Mouffe também o é. Mouffe também é crítica do socialismo, é uma escritora pós-marxista. Nem é só também porque o Schmitt seja um crítico do liberalismo. E Mouffe também é, aparentemente, crítica do liberalismo. Eles relacionam exatamente porque eles defendem a necessidade do confronto para pensar a política. E porquê que assim é? Porque não há outra hipótese de pensar a política senão como sendo o âmbito do polémico. Tudo o que é político é polémico. E tudo quanto existe na teoria de Chantal Mouffe são relações de poder. Portanto, estas relações de poder são necessariamente conflituais, porque não há como aceitar aquilo que nós... um consenso em que nós vivemos, segundo o qual não existem confrontos políticos. O que existe é necessidade de consenso. Pelo contrário, o que Mouffe quer é reivindicar a defesa... é defender, aliás, o conflito. Neste sentido, então, Mouffe relê a obra de Schmitt, o conceito político, e dentro dessa obra é central a ideia de que a relação do político é uma relação entre amigos e inimigos. Ou seja, a natureza da relação entre esses combatentes é de guerra. Quer dizer, o amigo e o inimigo estão naturalmente em guerra. E eles desejam aniquilar-se mutuamente. E Mouffe observa este conceito do político e percebe que a esquerda não está a conseguir compreender então que a política é esse espaço de conflito. Portanto, a política não é o espaço do discurso Tina, que a esquerda do arco da governação andou a defender. Não é o espaço da Pensée unique. Em vez dessa dinâmica de consenso, é preciso superar este momento pós-político, em que não há conflito, e introduzir o conflito. Por isso, Mouffe é uma autora da democracia agonística. Mouffe é uma autora defensora do agon, defensora do conflito. Mas agora vejamos então de que maneira que o político de Schmitt difere do político de Chantal Mouffe. Para Mouffe é necessário que a democracia leia, aceite, reconheça o conflito e que lhe conceda espaço. Mas há um espectro do conflito. Há limites para o conflito, segundo Mouffe. E é neste sentido que Mouffe se distingue de Schmitt, para quem o conflito político se dava num grau de intensidade que se expressava através da guerra, naturalmente. Portanto, para Mouffe, contrariamente, o conflito tem de ser apenas discursivo, onde apenas as ideias estão em combate e os combatentes não atentam à vida um do outro. Não há aqui espaço para a guerra no político de Chantal Mouffe. Nós podemos aqui introduzir várias questões que complicam esta perspectiva, nomeadamente até que ponto é possível que o combate de ideias não se traduza numa guerra quando as ideias em confronto são existenciais, ou seja, quando as ideias em confronto são definidoras de modos de vida incompatíveis e portanto não são passíveis de conviver. Mesmo não há dissenso possível pensado nestes moldes, mas avancemos para não problematizar demasiado e tornarmos esta exposição mais descritiva. Como é que se pode então pensar este confronto entre combatentes que não se matam em última instância? A resposta de Mouffe é original e por isso é que mais uma vez ela é uma autora muito interessante, porque ela substitui a figura do inimigo, no binómio amigo-inimigo do Carl Schmitt, substitui o inimigo pela figura do adversário. Portanto, os inimigos matam-se, não é? Os adversários, se quisermos, só falam alto um com o outro. E os adversários não se matam, como dizia há pouco. E neste sentido parece-me que Mouffe é bastante sensata, não é? Não é preciso matar-nos para encontrar uma possibilidade de convivialidade, mas
Mas a teoria dela tem então esta postura limítrofe que nos coloca diversas questões, como eu tentei há pouco indicar, mas estas questões são centrais para nós pensarmos a democracia e por isso obriga-nos a reinterpretar diversos debates centrais da democracia moderna. E mais uma vez eu digo que é uma autora que devemos ler porque ela é incontornável no atual momento e imagino que nos anos vindouros também. Esta proposta agonística é uma procura por então recuperar o conflito e simultaneamente por mantê-lo dentro destes limites do aceitável, que é o ordenamento das ideias da democracia liberal. Ao contrário de Schmitt, como o professor Pedro Magalhães estava há pouco a dizer. Portanto, Mouffe procura que a gramática liberal e a gramática democrática se mantenham em relação, sem que uma abafe a outra, mas mantendo sempre a discussão, mantendo sempre o conflito. Esse é o objetivo. E por isso Mouffe defende a necessidade de encontrarmos uma teoria democrática dissociativa em vez de uma teoria democrática associativa. O que se procura não é associação, não é associar o que se procura. A ideia de Mouffe é que para democratizar a democracia nós temos de defender a dissociação. E daqui eu creio que podemos partir para um outro aspecto, o segundo aspecto que eu gostava de fazer notar aqui, que é a ideia de que a igualdade não se pode entender através de uma característica em comum, ou seja, de uma igualdade substancial, uma característica substancial que defina o sujeito coletivo, a raça, a etnia, a nacionalidade, enfim, o que for. Mouffe chega a negar o conceito de classe e a base do seu pensamento pós-marxista é a negação do conceito de classe, porque o conceito de classe tem o seu quê de substancial. Mouffe nega de maneira transversal a ideia de substância. Mouffe é uma anti-essencialista. E isto é importantíssimo para a forma como a teoria de Mouffe desembocará numa defesa do populismo de esquerda nos dias de hoje. No último livro dela, nos últimos 2 livros dela, o populismo é o centro da sua teoria como uma forma de defender a democracia. Esta defesa do populismo de esquerda pensa o sujeito político do povo a partir de algo que não pode ser substancialmente homogéneo. Mais do que isso, o povo do populismo de esquerda é pensado como um espaço de heterogeneidade, onde as diferenças são garantidas e são articuladas para performatizar o combate à hegemonia, ou seja, para performatizar esse agonismo, esse confronto com os adversários. Portanto, nunca se assume uma definição positiva do que é o povo. E vemos mais uma vez o cunho agonista aqui, não é? Porque o confronto torna-se permanente, já que as diferenças mantêm-se dentro do povo, elas não são assimiladas. E por isso o conflito dentro do povo mantém-se vivo, permanentemente. E mantém-se vivo também nas suas relações externas com o adversário. E o conflito é tão perene, tão extenso, que se torna, segundo me parece, em termos pelo menos teóricos, e eu estou em crer que também práticos, se torna difícil de distinguir o exterior e o interior, porque mesmo os amigos, mesmo o nós, desse antagonismo, mesmo esse nós está em conflito dentro de si. Portanto, tendo esta exposição como objetivo central as releituras de Schmitt, eu não me vou permitir avançar muito mais na compreensão do povo populismo de esquerda, e eu adoraria fazê-lo. Mas então eu passo a realçar em tom conclusivo de que forma é que Mouffe herda Schmitt e o capitaliza. Ou se quisermos, de que forma é que Mouffe pensa com Schmitt e contra Schmitt, como ela mesma diz que faz. Portanto, em primeiro lugar, Mouffe recebe o conceito político e a defesa do conflito, não é? Mouffe limita esse conflito numa espécie de, vamos chamar, domesticação do conflito, que se quisermos ser críticos relativamente a isto, eu creio que não é mais do que uma domesticação do inimigo, que é uma estratégia política também aceitável de deslegitimar politicamente o inimigo. Pronto, isto foi à parte. De qualquer forma, o conflito passa a dar-se apenas num certo espectro e só certas frequências são aceitáveis.
Ou seja, há uma certa urbaneidade no conflito. E eu uso este termo também com tudo de paradoxal que o termo de urbaneidade pode ter, tendo em conta a forma, os métodos de manifestação de várias demandas democráticas que vão tendo lugar nos nossos dias. Portanto, Herda Schmidt, para recuperar o conflito, escreve o Regresso do Político, Chantal Mouffe, recupera Schmidt e o conflito do político, mas sempre limitando de alguma maneira. E em segundo lugar, Mouffe defende uma homogeneidade democrática. E isso dá-se através de uma postura anti-essencialista. E aqui que está o paradoxo, porque Mouffe não nega Schmidt e a ideia de que é necessário uma homogeneidade. Aliás, ela reflete sobre este assunto, pondo em comparação Schmidt e Kelsen, dizendo: eu defendo Schmidt na medida em que é preciso alguma homogeneidade democrática. Só que difiro de Schmidt na ideia de que essa homogeneidade é, em última instância, baseada numa igualdade substancial. Em vez disso, o que Mouffe propõe é que a igualdade seja pensada a partir de uma pluralidade radical. Portanto, se quisermos, é que a homogeneidade seja pensada a partir da heterogeneidade. Isto pode parecer paradoxal, mas é realmente assim que se diz. E, portanto, a igualdade é pensada como uma salvaguarda, como uma garantia das diferenças. Ou seja, o conflito mantém-se de alguma forma, permanentemente, e a impossibilidade de uma igualdade substancial é o que se deseja. Portanto, é que não seja possível uma igualdade substancial. Portanto, o que há uma igualdade, vou permitir-me chamar assim, que é uma igualdade formal baseada na defesa do pluralismo radical, ou seja, na defesa de algo determinado axiologicamente, ou seja, determinada pelos princípios ético-políticos da liberdade e da igualdade, compreendidas lato sensu, sem mais, abrindo então um espaço para um enorme debate permanente. Lá está, um espaço para que se mantenha fértil o agonismo. Portanto, trata-se de uma abordagem que lê o seu passado teórico-político para o traduzir em termos dos contributos da linguística, da psicanálise, do estruturalismo e, com isso, veicular uma atualização de uma proposta de esquerda capaz de viver o atual momento. E creio que é uma autora genial que devemos ler nos dias de hoje e, portanto, assim concluo, para que possamos ler tendo em conta Schmidt e tendo em conta a validade de Schmidt nos dias de hoje.